todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Nessa aula nós vamos falar sobre grid, tá? Ou grades aí para quem preferir. Bem, o grid, gente, ele é um sistema, tá, de layout bidimensional. Isso significa que a gente vai poder criar layouts complexos e responsivos de forma fácil e eficiente, tá? Diferente da aula passada, a qual a gente falou de Flexbox, tá? E o Flexbox, ele é unidimensional, né? E quando eu falo que ele é unidimensional, eu estou falando que a gente vai trabalhar com uma única linha ou coluna de cada vez, tá? Já aqui, não. No grid, ele vai permitir que a gente controla linhas e colunas simultaneamente, tá? Então, ele vai oferecer para nós um controle preciso sobre o posicionamento dos elementos. E isso é muito útil, por quê? Porque a gente vai poder ter layouts complexos, a gente vai poder ter um layout que seja responsivo, que tenha uma responsividade, tá? Que tenha um controle preciso e que vai facilitar o uso, tá? E quando eu falo isso, imagina, gente, quando eu falo a facilidade de uso, né? Ele vai simplificar para nós, gente, a criação do nosso layout sem a necessidade, tá? De um framework, enfim, tá? Então, isso aqui vai nos ajudar bastante. E quando eu falo que a gente tem um certo tipo de controle preciso, é porque ele vai permitir que a gente define áreas, tá? Específicas para cada elemento. Por isso a gente vai ter um controle preciso sobre ele, tá? E quando eu falo sobre a responsividade, é por causa da facilidade de criar layouts, que vai o quê? Porque ele vai se adaptar a diferentes tamanhos de tela, tá? E na parte de layouts complexos a gente já entende, né? Por quê? Porque ele é ideal para quê? Para a gente poder criar design com múltiplas colunas. Isso. Bem, olha lá. Vamos colocar isso na prática, né? Vamos ver como isso funciona, tá bom? Então, dito isso, eu criei aqui dentro da nossa pasta aula CSS, tá? É uma pasta chamada grid CSS. E eu criei o nosso arquivo ins.html, tá bom? Bem, eu vou vir aqui na nossa pasta. Vou abrir ele no nosso navegador, então basta dar 2 cliques. E ele abriu aqui. Poder ver que não tem nada, porque nem a estrutura básica de uma página web a gente trouxe ainda, tá bom? E a gente aprendeu a estrutura básica de uma página web porque é na nossa primeira aula, tá bom? Então, na primeira aula, nós falamos sobre a estrutura básica de uma página web, a gente passou por cada linha, por cada elemento, por cada tag, a gente falou o que vai na cabeça, né, no cabeçalho do documento web, a gente falou o que vai no corpo de uma página web, tá? Então, essa aula é muito importante. Além disso, eu dei dicas de algumas extensões que eu acho muito importante que a gente venha ter, que vai nos ajudar o quê? Facilitar o nosso dia a dia. E eu acho que nós, como programadores, temos que procurar ferramentas, extensões que facilitam o nosso dia a dia, tá? Então, bora trazer a estrutura básica de uma página web. Então, shift, ponto de afirmação, e eu já tenho aqui o quê? A estrutura básica de uma página web, tá vendo? E olha que legal, não precisei ter que digitar tudo isso. Por quê? Porque um simples comando já me trouxe a estrutura básica de uma página web, tá bom? Bem, eu vou fazer aqui uma modificação. Eu vou tirar de inglês e colocar para português do Brasil, tá bom? Então, quem assistiu a aula sabe o que essa linha faz, tá? Aqui é o nosso elemento raiz do nosso documento, tá? Eu estou iniciando aqui o nosso documento HTML5, tá? E eu estou atribuindo, tá? E definindo o idioma como português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai saber que a minha página web, ele está em quê? Em português do Brasil, tá bom? Bem, aqui é o título, tá? E eu quero que o meu título seja CSS. Title. CSS. Pronto. Tá? Bem, eu tô aqui definindo o título é o que vai aparecer aqui em cima. Bem, salvei, recarreguei a página. Podemos ver que nós já temos aqui o nosso título, tá? Não temos nada na nossa página, tá? Por quê? Porque não temos nada no corpo da nossa página web, tá bom? Bem, bora lá. O que eu quero que você faça, gente? Eu quero que, igual a aula passada, quem assistiu a aula passada, tá? Cria aqui uma pasta chamada CS, tá? Cria um arquivo, tá? O nome você pode dar o que você quiser. Eu vou colocar style, tá?
mas podia ser estilo em português, você escolhe o nome que você quiser dar. Agora, a extensão tem que ser .css, tá? Lembre, gente, existe três formas de aplicar o estilo CSS ao elemento HTML, à sua página HTML. O primeiro é o Align CSS. O Align CSS, a gente aplica o estilo no próprio elemento HTML utilizando o atributo style, tá? Só revendo aqui, tá? A segunda forma, e a forma que eu vou utilizar, mas eu gostaria que você não utilizasse, eu vou utilizar por facilitar aqui a nossa visão, para ficar só numa página aqui, né? Para ficar fácil na hora de a gente estar gravando aqui a aula para vocês. E a segunda forma é o que? O internal CSS, que a gente vem no cabeçalho da nossa página web, tá? A gente chama a nossa tag style. E aqui a gente define, então a gente precisa ter um seletor, e o seletor, a gente já aprendeu vários seletores, tá? Então a gente vai utilizar alguns desses seletores aqui para poder estar criando aqui a nossa, a, como eu posso dizer, é poder estar aplicando os nossos estilos aos elementos que a gente deseja, tá? Bem, a terceira forma, e a que eu quero que vocês utilizem, é criando, né, que é o external CSS, que é você vai criar, tá, um arquivo com a extensão .css e você vai chamar ele no cabeçalho do seu documento, da sua página web, utilizando a tag link, tá? E aí você passa o caminho. Nesse caso, a gente tem que entrar aqui na pasta CSS para poder encontrar o arquivo, tá? Então, colocar aqui ponto barra a pasta é CSS e o arquivo é style.css, tá? Bem, então eu quero que vocês utilizem aqui para poder aplicar. Eu vou começar fazendo por aqui, mas depois eu vou voltar para cá, tá? Só para vocês verem que vai estar acontecendo. Bem, o que eu vou fazer primeiro, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui um H1, tá? Vou colocar guia completo de vou só vai rodar. Podemos ver que está aqui, tá? Então, bora começar aqui definindo o estilo, tá? Eu vou começar aqui só para vocês verem que vai funcionar. Então, eu vou começar utilizando o que? O seletor de tag. O seletor de tag é o qual é o seletor que a gente precisa só chamar a tag, o elemento que a gente quer modificar, tá? Eu quero modificar o corpo da minha página. Então, vou chamar aqui o corpo da minha página. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou definir, tá? Aqui um font family. Eu vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu defini uma pilha de fontes moderna e legível como padrão, tá? Então, se eu salto e eu rodo, eu vejo que ele modificou aqui a fonte, tá? Então, eu estou aplicando essa fonte aqui a todos os elementos do meu corpo da minha página web. É isso que eu estou fazendo, tá? Eu vou também utilizar o Line Win 1.6. Eu vou começar a passar rápido, gente, porque tudo isso aqui a gente já aprendeu, tá? Para a gente poder realmente chegar no intuito da aula de hoje, tá? Então aqui eu estou criando um espaçamento entre linhas para melhorar a legibilidade, tá? Vou colocar uma margem de zero, tá? Então eu estou removendo as margens padrão do nosso navegador. Eu vou colocar um espaçamento interno de 20 pixels. Eu vou colocar uma cor de fundo, background color. Então, eu vou colocar aqui jogo da velha F0, F2, F5. E eu vou colocar uma cor do texto 333. Tá? Salvei, recarreguei. Veja só que aplicou, tá? Eu vou vir aqui, vou fazer o para H1, H2, tá? Então, eu estou utilizando aqui o seletor de tag, tanto para a tag H1 quanto para H2. Então, todos os meus H1 quanto todos os meus H2 da minha página web vai ter esse estilo aqui, tá? Qual é o estilo? A cor do texto dele vai ser Jogo da Velha 2C, 3E, 50.
Prontinho, tá? Bem, é assim que vocês vão fazendo aqui, tá? Embaixo, tá, gente? Eu vou retirar daqui, vou recortar, tá? Vou fechar isso, que eu não vou utilizar. Vou colocar ele aqui, tá? Vou retirar esse link porque eu não vou utilizar, mas você vai deixar. O que não vai ter no de vocês é essa parte aqui de baixo, tá, gente? Vocês vão utilizar lá o arquivo CSS. Como eu não vou utilizá-lo, eu vou remover, eu vou retirar ele daqui, vou deletar daqui, tá? Então, bora lá. Se eu salvar agora e recarregar, veja que nada mudou, ele realmente está aplicando, tá bom? Bem, bora continuar aqui. Eu vou criar aqui uma div, tá bom? Para a gente poder criar a nossa primeira demonstração, tá? De display. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma div. Eu vou colocar aqui um H2. E eu vou colocar aqui um texto, tá? A gente vai trabalhar agora com display, com grid template, tá? Então, isso aqui são propriedade. Opa, aqui vai passar uma vírgula. Pronto. Então, a gente vai trabalhar com propriedade CSS. O display, o grid de template columns. Então, a gente vai trabalhar com coluna. E assim como a gente vai trabalhar com linhas. É a mesma coisa, só que muda aqui no final, que em lugar de ser column, é linhas. Tá? Deixa eu ver, rodei. Pronto. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou criar aqui um parágrafo. E eu vou dizer que isso aqui ele define o contain como a grid e estabelece a estrutura de colunas e linhas. Bem, vou criar outra div aqui dentro, tá? E dentro dessa div eu vou criar outras div, tá? Que eu vou ter aqui a coluna 1, 2, 3. Vou copiar. E aqui nós vamos ter a linha 1, 2 e 3. Prontinho, tá bom? Bem, agora vamos trabalhar. Agora a gente tem que estilizá-los, tá? Aplicar estilo. O que que eu vou fazer? Eu ainda não tenho essas. Eu vou utilizar seletor de classe, tá? Acho que a gente já aprendeu que é o seletor de classe, né? Então a gente vai criar umas classes aqui dentro do style, no caso de vocês, dentro do seu arquivo CSS, tá? Mas eu já vou colocar eles aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o atributo class e eu vou criar um section, uma classe chamada section. Vou colocar aqui o atributo class e eu vou criar também uma classe chamada contain e outra classe chamada contain1. E eu vou chamar também aqui o atributo class e eu vou criar uma classe chamada item, tá? Eu vou copiar, colar eles aqui. Bem, agora bora lá, vamos começar a aplicar, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar a nossa classe chamada section, tá? Então, como é que a gente cria um seletor de classe? Como é que a gente cria uma classe? Dá um ponto e o nome dela. Prontinho, tá? Então, eu acredito que isso aqui já está mais do que gravado. Quem está acompanhando as aulas, isso aqui já está de cor salteado, né? Acho que fica até cansativo eu ficar falando, né, para vocês. Mas eu fico repetindo, gente, porque eu sei que nem todo mundo que assiste que está assistindo essa aula assistiu as demais, tá? Tem gente que cai nessa aula, assim, porque quer aprender sobre esse conceito, né? E não viu os demais. Então, eu tento colocar todo mundo ali meio que alinhado, né? Para que entenda o que está sendo feito. Então, isso aqui é um seletor de classe, tá? Então, eu estou criando aqui uma classe e para você criar, você tem que colocar aqui o ponto. Bem, bora lá. Eu vou colocar primeiro uma cor de fundo, tá? Então, a cor de fundo eu vou colocar que vai ser branca. Então, a gente já pode ver ela sendo aplicada aqui. Eu vou
deixar ela meio arredondada, então vou colocar aqui o valor de 8 pixels, tá? Então veja só que ela arredondou aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui uma pequena sombra bem de leve, tá bom? Então eu vou colocar o valor 0, 2 pixels, 10 pixels, tá? A gente já falou sobre isso, por isso eu tô passando um pouco mais rápido sobre isso, porque a gente já sabe como é que faz isso. Então, veja só que foi aplicada aqui essa sombra. Vou colocar um pad, um espaçamento interno de 25 pixels. E eu vou colocar uma margem, tá? Embaixo de 30 pixels, tá? Isso aqui é uma margem inferior, gente, para separar as seções, tá? Porque a gente vai ter mais de uma seção. Bem, bora lá. Agora eu vou criar a nossa outra classe, tá? Que é o nosso container. Então, eu vou vir aqui, a mesma coisa, ponto, container, tá? E bora lá, eu vou começar criando primeiro uma borda, tá? Então, eu vou colocar aqui a propriedade borda e eu vou colocar aqui que é a largura de 2 pixels, o tipo é solid e a cor dele vai ser jogo da velha 3498DB, tá? Esse azulzinho aqui. Pronto, veja que foi aplicada aqui a borda, tá? Sobre os nossos elementos aqui, sobre os nossos itens, tá? Sobre as nossas outras divs, né? Porque cada um aqui é uma div. Bem, bora lá. Eu vou colocar um espaçamento interno de 10 pixels. Eu vou colocar uma margem, tá? Em cima e embaixo de 20 pixels. Porém, dos lados eu não quero nada. Então, quiser. Pronto. Eu vou colocar aqui uma altura mínima, tá? De 150 pixels. Então, aqui vai ter uma altura mínima de 150 pixels. E vou colocar aqui um background color, tá? Cor de fundo, que eu vou chamar ECF0F1. Então, a gente vai ver que foi aplicada aqui. Bem, a próxima coisa que eu quero fazer, antes da gente ir para o Container 1, que vai realmente trabalhar aquilo que a gente ainda não viu, vamos criar primeiro a nossa classe item, tá? Para cada elemento para cada item. Então, ponto item. E o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar uma cor de fundo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui background color, jogo da velha, 3498DB, tá? Pronto. Eu vou colocar um espaçamento interno de 15 pixels. Vou colocar o texto centralizado no meio, Text Align Center. Eu vou colocar a cor do texto como branco. Eu vou deixar o texto em negrito. Eu vou colocar uma borda aqui, tá? De 1 pixel, a largura de 1 pixel. O tipo vai ser solid. E a cor vai ser Jogo da Velha 2980 V9. Tá? E eu quero deixar aqui um pouco arredondado. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui um arredondamento aqui de 4 pixels. Prontinho. Tá? Agora, bora realmente para aquilo que a gente tem que aprender, né? Com o intuito da aula de hoje, né? Que basicamente isso tudo que a gente criou ali atrás, gente, é realmente rever tudo que a gente já aprendeu, né? Então, bora lá. Agora vamos trabalhar aqui com os de prey, tá? E a parte de grid, tanto o template em coluna quanto em linhas, tá? Então, bora lá. Display. Bem, quem viu a aula passada sabe que o display ele vai definir o elemento como um container, tá? Nesse caso, vai ser um container de grid. E tem o quê? Nesse caso, a gente vai ter 3 valores, tá?
o grid, que a gente está dizendo que ele vai ser um container de nível de bloco, tá? E quando a gente fala de nível de bloco, a gente está falando que ele vai ocupar toda a largura disponível, tá? Então, ele vai ocupar toda a largura da tela disponível. Peraí, do jeito que ele está ocupando. Vou colocar aqui align. Peraí, viu, gente? Pronto. Que o align só é utilizado no Flexbox, tá? Então, bora lá. Nós temos o valor grid, que a gente está criando um container de grid em nível de bloco, tá? Então, a gente sabe que o bloco ele ocupa toda a largura disponível da tela. Já o align grid, ele vai criar um container de grid em nível de linha, tá bom? Então, vai ser de linha. E a gente tem o subgrid, tá? Que é para grids alinhados, tá? Ele tem um suporte um pouco limitado, então não vai, às vezes você não vai utilizar muito, tá? Ele, mas é bom saber que existe. Bem, eu vou deixar aqui, tá? O de grid, porque eu quero que nós temos um container em nível de bloco, tá? Que ele ocupa toda a largura disponível da tela. Aí a gente vai trabalhar agora com o grid template column, tá? Agora preste um pouquinho atenção nisso aqui, gente, porque isso aqui é um pouquinho assim, deixa um pouco os alunos confuso, tá? Presta atenção. O grid template columns, ele vai definir a estrutura das colunas da grid, tá? Então, a gente vai ter alguns valores que a gente pode estar utilizando. Nós podemos utilizar os valores fixos, que a gente já aprendeu sobre eles, né? Que, por exemplo, o valor em pixel, o EN, o RN, tá? Enfim, tá? Então, eu posso dizer que ele vai ter um valor de 100 pixels, 200 pixels, tá? Eu posso também utilizar unidade de fração de espaço disponível. Então, eu posso dizer que ele vai ter 1 FR, 2 FR, tá? Eu posso utilizar funções, né, tipo o Mimax, o Minimax, né, o Repeat, o Fict Count, ou, por exemplo, utilizar o valor alto, né, que é o tamanho baseado no conteúdo, ou de porcentagem, né, que é a porcentagem do container. Bora lá, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, ó, 100 pixels, tá? 1 FR, 2 FR. Nossa, Jéssica, não entendi nada. Presta sua atenção. Aqui eu estou trabalhando com colunas, e aqui não tem três valores. Isso significa que eu vou ter o quê? Três colunas, tá? Então, eu vou ter três colunas. A primeira coluna, tá? Ela vai ser fixa e ela vai ter o valor de 100 pixels. É isso que eu estou falando. A segunda coluna, tá? Eu estou dizendo que ela vai ocupar uma parte do espaço restante. Então, ó, a primeira vai ter o valor o quê? De 100 pixels. A segunda, ela vai ocupar, tá? Uma parte dos espaços restantes. Então, ela vai ocupar uma parte. A coluna 3, tá? Ela vai ocupar duas partes do espaço restante. Então, pensa assim, ó. Esse aqui vai ser um pouco menor, esse vai ser um pouco maior e esse aqui vai ser bem maior do que as outras duas colunas, tá? Vamos rodar e vamos ver o que vai acontecer? Veja só. Ó, eu tenho uma coluna aqui. Vamos deixar assim para ficar mais fácil. Ó, eu tenho uma primeira coluna aqui, tá? Ele tem um valor fixo, que é de 100 pixels. Então, o valor dessa coluna aqui é 100 pixels. Essa outra coluna aqui, ela ocupa uma parte do espaço restante, uma parte somente. Já essa aqui, ela vai ocupar o quê? Duas partes, tá? Do espaço restante. Por isso que ela é maior do que essa, tá? E essa aqui tem um valor fixo. Bem, bora lá. O que eu vou fazer? Agora a gente tem que trabalhar com linha. Então é a mesma coisa, tá? Só que para linha.
Então, o que que a gente vai estar fazendo aqui? A gente está definindo a estrutura de linha, tá? E ele vai aceitar os mesmos valores, gente, que aceita aqui, tá bom? Então, aquelas mesmas medidas, aquelas mesmos valores possíveis que eu falei, também serve para cá, tá? O que que eu vou falar? Olha, eu vou colocar aqui 80 pixels, tá? E 120 pixels. Presta sua atenção. Gente, ó, isso é coluna, ó, coluna, coluna, caso alguém esteja. Ó, vamos lá, gente. Para um momento aqui e presta atenção no que eu vou falar. Quando alguém falar sobre grid, grade, lá que seja, tá? Falou uma dessas palavras, traz a sua memória assim, Excel. Pronto. Excel, todo mundo, em algum momento, teve que abrir um Excel na vida, tá? Você pode até não saber mexer, mas você sabe o que é um Excel. Você já viu o Excel, tá? Então, todo mundo já viu um Excel na vida. Então, falou em grid, falou em grade, poxa, Excel. Pronto. O que é o Excel? Você sabe o Excel que tem no Excel? Linha em coluna, tá? Então, a coluna aqui, a linha aqui. Pronto. Já sabe mexer aqui. Você já sabe. Falei em coluna, eu tô falando aqui, tá? Falei em linhas, eu tô falando aqui. Então, se eu vou ter o quê? Aqui eu tenho o quê? Duas linhas. Por isso, aqui eu tenho dois valores, tá? Eu tenho essa primeira linha, tá? Essa aqui é uma linha. E essa aqui é outra linha. Agora eu tenho o quê? Três colunas. Eu tenho essa primeira coluna, essa segunda coluna e essa terceira coluna, tá? Então, eu coloquei que as minhas colunas, tá? Ela tem, o primeiro tem um valor fixo de 100 pixels. A minha segunda coluna, ela ocupa uma parte do espaço restante. E a minha terceira coluna, ela ocupa o quê? Duas partes do espaço restante. Por isso que ela é maior. Agora a gente vai trabalhar com linha. Eu tô falando que a primeira linha aqui, gente, ó. Essa primeira linha aqui, o que que ela vai ser, tá? Ela vai ter uma altura fixa de 80 pixels, tá bom? A minha segunda linha aqui, ela vai ter uma altura um pouco maior. Então, ela vai ser um pouco maior do que a primeira. Ela vai ter uma altura de 120 pixels. Vamos ver isso aqui? Veja só. A primeira linha, 80 pixels. Olha a altura deles, de 80 pixels. A minha segunda linha, eu falei que ela tem uma altura de 120 pixels. E veja só, ela é maior do que a primeira linha. Então, a gente já entendeu aqui como é que funciona a coluna e como é que funciona a linha, tá bom? Bora lá. Vamos utilizar aqui mais um elemento. Esse vocês lembram da aula passada, que é o gap, tá? O gap, ele define um espaço entre células da nossa grid, da nossa grade, tá? Então, a gente tem alguns valores possíveis, né? Que é qualquer valor do tamanho de pixel, em ou porcentagem, tá? Ou pode ser especificando, né? O long gap ou colo gap separadamente, tá? Nesse caso, eu vou colocar um único valor aqui. Eu vou dizer que ele vai ter eu quero definir o espaço entre as células, tá? De 10 pixels. Então, ele vai ter o quê? O valor de 10 pixels de espaçamento entre todos os elementos. Então, entre todos os elementos, eu vou ter um espaçamento aqui de 10 pixels, tá? Opa. Então, veja que aconteceu isso. Bem, bora lá. Vamos continuar, tá bom? Eu vou vir aqui. Eu vou copiar. Agora a gente vai falar sobre uma outra propriedade, que é o grid template áreas, tá? A gente vai trabalhar com áreas. E o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar definindo, tá? Vou escrever aqui, define áreas nomeadas para criar layouts semânticos, tá? Agora a gente vai ter o container 2. Eu vou mudar isso aqui. A gente vai ter o cabeçalho, o header,
A gente vai ter o Cindebar, a gente vai ter a parte do main, conte, e a gente vai ter o rodapé. E aí a gente pode retirar os demais aqui. Deixa eu salvar, rodar. Pronto. Eu vou querer utilizar mais alguns elementos, mais algum seletor de classe, tá? Então, eu vou criar aqui, a gente vai ter o item 2, header. E aí eu vou ter também para cada um deles, tá? Vou criar um para cada um. A gente vai ter o Cindebar. A gente vai ter o main. E a gente vai ter também o rodapé. E além disso, eu vou criar aqui um item header, cabeçalho. Então, na verdade, a gente vai ter o quê? Mais duas classes, tá? Porque esse daqui a gente já tem criado, então a gente vai criar mais duas classes aqui. Dividir lá. Aqui vai ser o main. E aqui vai ser o do rodapé. Bem, bora lá, vamos estilizar, né? Veja que nada está sendo aplicado porque eles não existem ainda. Não existe o contain 2, tá? E não existe, tá? Esses carinhas aqui. A única coisa que existe é o do item, tá bom? Eu veja só, o do item, gente, existe. Nós já temos aqui nosso seletor de class chamado ponto .item. Bem, bora lá. Vamos por parte, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de criar o contain 2, eu vou criar esses carinha aqui, ó, tá? Para cada um deles. Que é algo bem simples, tá? Eu só vou mudar a cor de cada item. É só isso que eu vou fazer, tá? Então, eu vou dizer que o background color dele, a cor de fundo dele, vai ser E74C3C, tá? E eu vou dizer que a cor da borda deles, deixa eu ver aqui, peraí. Vou colocar aqui que vai ser jogo da velha C039-2B. Prontinho. Vou fazer para os demais, tá? Então, bora lá. O próximo agora é o Cindebar. Então, a gente copia aqui. Vai lá, cola. Vamos mudar só a cor. Então, aqui vai ser jogo da velha 2ECC71. E aqui vai ser jogo da velha 27AE60. Salvei, rodei, vejo que foi aplicado. Bora pegar aqui o próximo. Agora é do main. Tá? Vamos copiar aqui essas propriedades, que a gente vai utilizar elas aqui também. A gente vai só mudar a cor, tá bom? Então, o jogo da velha F3 9C12. E aqui vai ser jogo da velha D3 5400. Salvei, rodei. Veja que foi aplicado. Agora o último. Vou colocar aqui o ponto. Vamos copiar aqui as propriedades que a gente vai estar utilizando. E vamos mudar aqui. Jogo da velha 9B59B6. Tá? Vamos mudar aqui para
Jogo da velha, 8E44AD. Prontinho, tá pronto. Agora bora criar o nosso container 2 aqui, ó. Opa, container 2. Ponto container 2. Bora lá, gente. Vamos agora trabalhar, tá? Com os templates diários, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro o display, que vai ser uma grid, tá? Então, container de bloco. E a gente já sabe que ele ocupa toda a largura da página, né? Disponível. Agora, bora lá, tá? A gente já viu a parte de colunas e de linhas, tá? Eu vou colocar aqui que a gente vai a primeira coluna, tá? Então a gente vai ter duas colunas, um FR e três FR. O que eu estou fazendo, gente? Bora lá. A primeira coluna, ela ocupa uma parte, tá? A segunda coluna, ela ocupa o quê? Três partes. É isso que isso aqui significa, tá? Então, a primeira coluna, eu tenho duas colunas. A primeira coluna, ela está ocupando uma parte, tá? E a segunda coluna, ela ocupa três partes. Vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa para a linha, tá? Quantas linhas eu tenho? Duas. Então, eu preciso de dois valores, tá? Ou vamos fazer assim, vamos criar, porque na verdade eu vou querer que tenha três colunas. Porque eu vou querer que o cabeçalho. Olha só, olha o meu pensamento, gente, aqui, ó. Meu pensamento é que o cabeçalho e o rodapé, ele ocupa um espaço todo, sabe? E aí, então, nesse caso, tanto o main content quanto o sidebar, eles vão ter que dividir o espaço. Então, na verdade, eu vou ter que ter três linhas. Então, eu vou colocar que a primeira linha vai ser alto. Já explico, tá? O segundo, um FR. E o terceiro, alto. O que eu estou falando? Eu estou falando que a primeira linha e a última linha, tá? Ele vai ter uma altura automática, tá? Então, ele vai ser baseado no conteúdo, tá? Então, tanto a linha 1 quanto a linha 3, tá? Ele vai ter uma altura automática que vai ser baseado no quê? No conteúdo. Já a linha 2, tá? Ele vai ocupar uma fração do espaço disponível. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Ainda nós não estamos dividindo. Então, não temos como ver isso acontecendo, mas a gente já vai ver. Então, guarda na sua cabeça. A gente vai ter três linhas, tá? E eu vou querer que esse carinha aqui, ele ocupa as duas colunas e esse aqui ocupa as duas colunas de baixo, tá? E esses dois aqui dividem aqui o espaço. Então, cada um vai ocupar a sua coluna. Bem, vamos utilizar também o gap, que a gente já sabe, né? A gente vai colocar como espaçamento entre os elementos, tá? Entre a célula de 15 pixels. A gente tem aqui uma visão melhor. Vou colocar uma altura, tá? De 300 pixels. Então, meu container, ele vai ter uma altura de 300 pixels. Bora lá, bora continuar aqui. Agora, vamos ver o carinha que a gente não viu ainda, que é o grid. Opa. Pronto. Grid. Template Alice, tá? O que esse carinha ele faz, gente? Ele vai definir um template visual nomeado para o grid, tá? Então, cada string ele vai representar uma linha, tá? Cada nome ele representa uma área que deve o quê? Corresponder a uma grid de uma área, tá? Definido nos itens, tá? Bem, bora lá. Como é que isso funciona? Ó, presta atenção que isso aqui é um pouquinho chato, tá? Ó, eu falei que cada string representa uma linha, cada string, tá? Eu vou dizer, ó, o que eu quero? Eu quero que o head, ele ocupa as duas colunas, não é isso que eu quero? Então, eu vou repetir ele, tá? Vou falar, ó, header, espaço, header. O que eu tô falando? A primeira linha, o header, ele vai ocupar ambas as colunas. Eu não tenho duas colunas, então eu quero que ele ocupe as duas colunas. Eu repeti ele aqui. O que eu vou falar? Eu vou falar que o cinderbar, tá? Ele vai ocupar a primeira coluna e o
main a segunda coluna. Então, na segunda linha, o CDBA vai estar na primeira coluna e o main vai estar na terceira, na segunda coluna, tá? Então, o CDBA na primeira e o main na segunda. O terceiro, eu não falei que eu quero que o rodapé ele ocupa a primeira e a segunda coluna, então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou repetir ele, tá? Footer, footer. Tá bom? Jéssica, nada aconteceu. Calma aí. Para poder acontecer isso, lembra que eu criei aqui algumas classes, eu coloquei aqui, mas a gente ainda não criou, que é o item 2 header. Bem, eu tenho que chamar ele aqui, tá? Eu tenho que criar essa classe. Vamos lá, vamos criar a classe. E eu tenho que agora chamar o grid área, tá? E aí eu tenho que dizer que este item, ele vai ocupar o quê? A área que eu dei o nome aqui, de header, tá? Então, esse item ele vai ocupar a área chamada header. E ele tem que ocupar o quê? Duas colunas. Vamos ver se isso vai acontecer? Ó, aconteceu, tá? Bora lá. Vamos continuar. Agora, eu tenho o do CDBA. Vou criar aqui esse seletor de class. Vou vir aqui, vou utilizar a propriedade grid área. E agora eu quero que ele ocupe uma coluna. A primeira coluna vai ser do CDBA. Que ele já está aqui, na verdade, né? Então, por mais que não apareça, mas eu estou dizendo que ele vai ocupar isso aqui, tá? E ele está ocupando isso aqui. É que como ele já estava basicamente no lugar ali, então já ficou ali mesmo, né? Então, visualmente, a gente não viu a mudança, mas ele foi colocado aqui. Bem, o main tá aqui, mas a gente já vai dizer para ele, né? Que é ali mesmo onde ele vai ficar. Tá? Então, vou colocar aqui. E agora nós temos o main. E por último, é o rodapé, que ele ocupa o quê? Duas colunas. Então, basta eu vir aqui, pegar o nomezinho dele aqui, salvar, rodar, ele vai ocupar as duas colunas. Legal? Funcionou, né? Então, veja só como a gente consegue agora melhorar o nosso layout, tá? Então, a gente poderia ter uma página que a gente poderia definir aonde ficaria o cabeçalho, aonde ficaria o rodapé, aonde ficaria o conteúdo e aonde ficaria o CDBA, tá? Então, veja só que legal, né? A gente trabalhou aqui de uma maneira muito simples, muito fácil, mas bora lá, que ainda temos coisas para aprender, tá bom? Então, vou vir aqui para ganhar tempo, né, gente? A gente copia, cola e a gente muda o que tem que mudar, tá? Aqui vai ser o terceiro exemplo. A gente vai trabalhar com a propriedade justify itens e o align itens. É meio que a gente já viu ele também na aula passada, tá, gente? Mas a gente agora vai ver utilizando aqui. Alinha todos os itens dentro de suas células, nesse caso, né? Célula respectivas. Agora a gente vai estar vamos trabalhar com container 3. Vamos tirar esses carinha aqui, isso aqui, vamos limpar, né? Pronto, limpando aqui. Aqui a gente vai colocar, vamos colocar só o valor 1, 2 e 3. Pronto. Salvar, rodar. Pronto. Bora lá. Então temos que criar só o nosso seletor de crédito chamado Container. Container 3, tá? Então, primeira coisa, display grid, eu quero que ele tenha um container em bloco, tá? Que ele ocupa toda a largura da minha página.
A coluna, grid, template, column. E aí eu vou utilizar, lembra que eu falei que tinha mais cores, né? Então também temos como utilizar o repeat, tá? Eu vou colocar 3,1 FR. Vamos ver quem entendeu o que isso aqui faz. Ó, repeat. Então, se ele vai repetir, quantas vezes ele vai repetir? 3. Então, significa o quê? Vou ter 3 colunas e cada coluna ela vai ocupar o quê? Uma fração igual de espaço. Então, ambas as colunas vai ter o mesmo tamanho. Então, tem o quê? Uma, duas, 3 colunas que tem o quê? Uma fração igual de espaço. Então, ambas têm o mesmo tamanho, tá? Bem, eu só tenho uma única linha. Então, bora lá. Se eu tenho uma única linha, eu vou colocar um valor fixo de 100 pixels para eles, tá? Pronto. Ambos aqui têm o valor de 100 pixels, tá? Então, minha linha ela tem uma altura fixa de 100 pixels. Então, vou separar aqui os elementos, né, as células. Vou colocar aqui um espaçamento de 5 pixels, tá? Ao redor das nossas células. Pronto, ficou melhor de visual, tá? Agora, bora lá, vamos trabalhar com Justify Itens, tá? Ele alinha os itens horizontalmente, tá? Dentro de suas células. E nós temos alguns valores que a gente já aprendeu, tá? A gente tem um Start, que alinha no início da célula, tá? Já tá ali, né? Alinhado aqui no início da célula. A gente pode, vamos lá, vamos ver os valores, né? A gente tem um End, que ele vai alinhar no final da nossa célula. Ele alinhou. Nós temos o center. O center ele vai alinhar no centro, né? Ele vai centralizar horizontalmente. A gente pode ver que ele está centralizado. E a gente tem como esticar para preencher, tá? Que já vem como padrão, tá? Então, se a gente não fizer nada, ele já vem com esse valor aqui. Tá bom? Bem, para a gente poder ver a mudança, eu vou colocar center, tá? Então, eu estou centralizando todos os itens horizontalmente em suas células. Só isso que eu estou fazendo, tá bom? Então, assim, nada de novo, assim. Também esses conceitos a gente já viu na aula passada, né? Quem viu a aula passada já tá por dentro, tá? O align item, gente, ele vai alinhar os itens agora verticalmente, tá? Dentro de suas células. Então, a gente também vai ter o valor de start, wind, center, o que já vem como padrão, tá? Então, não vou passar por todos os valores, que você já sabe. A única coisa que a gente tem que entender que aqui a gente estava trabalhando quando a gente estava coisando horizontalmente, tá? Então, ele alinha os itens horizontalmente e agora a gente vai alinhar verticalmente, tá? Então, horizontalmente é assim, gente, e vertical é assim, tá? Então, eu quero colocar aqui no end. Alinhar na base da célula. Pronto, tá? Poderia colocar center também, tá? Ele ficaria aqui centralizado, mas eu vou colocar na base. Fluente. Prontinho, tá? Então, terceiro exemplo aí, feito. Vamos para o nosso quarto exemplo, tá? Então, vamos mudar aqui. Agora a gente vai trabalhar com Justify Content e com o Align Content, tá? Então, a gente vai alinhar, vou colocar aqui, a gente vai alinhar toda a grade dentro do container quando há espaço extra, tá? Vou deixar aqui do meu jeito, aqui a gente só muda aqui por o valor 4. Salvei, rodei. Temos aqui, vamos agora só aplicar aqui, tá? Vamos lá, gente. Algumas coisas a gente já sabe que tem que colocar aqui, tá? Então, a gente já viu, vamos lá, vamos passar aqui rapidinho. Tá? Display grid, vou colocar aqui as colunas, tá? Eu vou colocar, repito, vou colocar 2 colunas com valor fixo de 100 pixels.
Eu vou colocar, eu tenho agora duas linhas nesse caso, então eu vou colocar aqui repeat. Então, para minhas duas linhas, o valor vai ser de 8 pixels de altura, 80 pixels. 80 pixels. Pronto. Vou colocar aqui o espaçamento entre as células de 10 pixels. Vou colocar uma altura aqui do meu container de 300 pixels. E vou colocar aqui uma borda de 2 pixels. O tipo vai ser Dexter. E a cor vai ser 7F8C8D. Prontinho, foi aplicado aqui. E agora vamos ver o que a gente tem que aprender. Que embora a gente. Quem acompanhou a aula passada, gente, esse Justify Count, Align Count, o Justify Idents, tudo isso a gente já viu na aula passada, né? Então, Justify Count. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai alinhar todo o grid horizontalmente, tá? Dentro do nosso container, quando há espaço extra nas colunas, tá? Então, a gente tem alguns valores que a gente já viu na aula passada, tá? Entre o start, o end, o center, o extent, né? Para poder esticar as colunas para preencher, o Spencer Hold, enfim, tá? Todos aqueles que a gente viu na aula passada, eu vou aplicar aqui só para a gente poder ver. A gente não utiliza no Align Center, que é a mesma coisa, tá? No Align Center não, no Align Content, tá? Então, bora lá. A gente pode colocar Start, tá? Que ele vai alinhar à esquerda do container. Não muda, porque já está alinhada à esquerda, né? Então, vamos alinhar agora à direita, né? Pronto. No centro. Ah, esse aqui, ele estica as colunas para preencher, se tiver tamanhos flexíveis, tá? O Spence, onde? Ele coloca um espaço igual ao redor de cada coluna, tá? Então, ele fica com um espaço igual. O Spence, deixa eu ver, esse daqui, ele vai, o primeiro e o últimos itens colocados nas bordas, tá? E também temos o Evelyn. O Evelyn, gente, é espaço igual ao redor e entre os itens, tá? Bem, eu vou colocar aqui o Spencer onde? Vou utilizar esse carinha aqui, tá? Então, espaço igual ao redor de cada coluna. Pronto. E aí a gente tem o Align Conte, tá? Que é a mesma coisa, gente. Só que agora a gente tá alinhando todo a grade nossa verticalmente dentro do container, tá? Quando há espaço extra na linha, tá? Então, ele vai aceitar o quê? Os mesmos valores, tá? Os valores que eu passei por aqui, você pode estar experimentando aqui, tá? Eu vou dizer que ele vai ficar centralizado. Só isso que eu vou falar. Então, a gente pode ver que a gente pode trabalhar com linhas e colunas aqui ao mesmo tempo, tá? Esse é o objetivo da aula, tá? A gente poder ver que a gente pode estar trabalhando com linhas e colunas e poder centralizar, colocar eles aonde a gente quiser. Bem, bora lá, vamos para a próxima. Vai ser o 5 agora. A gente vai trabalhar com grid column, uma coluna. Com a linha. Aqui é uma propriedades dos itens, tá, gente? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar controlando, vou colocar aqui, controla o posicionamento, tá? E posicionamento com S, posicionamento de itens específicos na grade. É isso que a gente vai fazer.
que eu vou fazer? Vou colocar aqui 5. Aqui, eu vou mudar aqui. Vou colocar aqui, ó, que aqui vai ser. A gente vai aplicar o grid column, tá? E aí, eu vou colocar aqui alguns valores que a gente vai trabalhar, que isso aqui vai dar uma confusão, mas melhor eu colocar aqui. Aqui vai ser o da linha. E assim, gente, eu peço que peça um pouquinho de atenção nisso aqui, que isso aqui vai. Isso aqui é um pouquinho chatinho, tá? Mas eu vou tentar explicar de um jeito que fique bem claro, assim, bem simples. Vou colocar aqui item ponto 1. Aqui vai ser o primeiro item, o segundo item e o terceiro item. Aí eu vou criar aqui. Vou tirar isso aqui. Vou botar 4, 5, 6. Bora lá, gente. Aqui vai ser um pouquinho chato, tá? Então, requer um pouco mais de atenção, tá bom? Vamos pegar aqui o nosso container 5. Então, ponto container 5. Estamos criando nosso seletor de class, tá? Bem, normal, a mesma coisa, tá? Display grid. A gente vai colocar aqui algumas colunas. Então, eu vou colocar 3 colunas que vai ter o mesmo tamanho, tá? Então, ele vai ocupar uma fração igual de espaço. Para a linha, repite, eu também vou ter 3 linhas, tá? E ele vai ocupar uma altura fixa de 80 pixels. Prontinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um espaçamento de 10 pixels entre as células. Vou criar aqui o nosso primeiro item 5.1. Então, agora presta atenção aqui, gente. A gente vai usar a propriedade grid column, tá? Ele vai se definir em quais colunas o item se estende, tá? Então, a gente tem uma sintaxe chamada grid column, tá? E a gente pode dizer, ó, veja só. Vamos colocar sintaxe aqui, eu acho que fica melhor. Sintaxe, tá? A gente tem a propriedade grid column, que é a propriedade CSS, tá? E a gente pode ter 2 valores. O que inicia e o que finaliza, gente. Né? Início e fim, tá? Início e fim. Então, a gente pode usar números de linha, tá? Nome de linha ou spam, tá? Então, a gente pode ter o grid column start ou grid column end, tá? Que também pode ser usado separadamente. Então, nós vamos utilizar só o grid column, a propriedade grid column, tá? Com o valor start e o end, tá? Lembrando que a gente pode usar números de linha ou nome de linha ou spam. Olha, se eu colocar aqui 3, com a explicação que eu dei, dá para vocês entenderem o que isso aqui faz? Tá? Ó, número de linha ou nome de linha ou spam. Então, a gente tá falando de linha, gente. Então, se eu falo aqui, eu vou dizer o quê? Ele vai ocupar o quê? Da linha de grade 1, tá? Até a linha 3. Só que lembra, gente, o 3 não entra, tá? Lembra assim, pensa assim como fosse o for. O for, se você quer que ele vai até o número 6, você tem que colocar o quê? Do 1 ao 7, porque o 7 não entra, só vai até o 6, tá?
Então, a mesma coisa aqui. Se você quer que ele vá até o 2, você coloca o 3, tá? Porque se eu colocar o 2 não entra. Se eu colocar o 3 não entra, tá? Então, que na verdade, é o que eu tô falando aqui, ó. Ocupa da linha de grade de 1 até a linha 3. Então, vai ser o quê? A colunas 1 e 2, tá? Não entendi, Jéssica. Eu sei que eu não entendo, que eu confundi vocês aqui agora um pouquinho. Eu quero que ele vai da linha, tá, de grade de 1 até a linha 3. Então, ele vai ter a coluna 1 e 2. Vamos lá, gente. Esse carinha aqui que eu vou trabalhar aqui, cadê? É esse aqui, grid colo, tá? Ele vai da linha 1 até a linha 3, tá? A coluna 1 e 2. Coluna 1 e 2. Jéssica, não dá para entender porque você fala que ele vai ocupar a linha de grade de 1 até a linha 3, só que ocupando a coluna 1 e 2. É meio chatinho isso aqui. Então, bora lá, vamos tentar pensar comigo, tá? Eu quero definir em quais colunas o item se estende, tá bom? Só que eu estou utilizando essa sintaxe do grid column, tá? E ele vai utilizar números de linha e ou nome de linha ou spam, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para ele assim, olha, você vai ocupar. E aí, realmente, eu prefiro pensar assim, ó. Olha, se eu colocar aqui 1 e 3, tá? Eu estou falando na maneira certa, eu estou falando, ó, ocupa da linha de grade 1 até a linha 3, mas eu vou pensar assim, ó. Quando eu olhar para isso, eu penso assim, olha, eu quero que ele ocupa coluna 1 e 2. Fica mais fácil, tá? Então é a maneira que eu penso para poder saber o que eu quero fazer. Eu quero que esse item aqui, ele ocupa a coluna 1 e 2. É isso que eu vou fazer, tá? Chatinho. Chatinho. E eu sei, gente. Vamos lá. Vou colocar aqui agora o 5,2, tá? Agora veja só. No lugar de eu trabalhar com o de coluna, eu vou trabalhar com o de linha. Agora presta atenção. Olha, veja só aqui, ó, como as coisas são parecidas, ó. Ó, é a mesma coisa, tá? Eu quero definir em quais linhas o item se estende. Aqui eu quero definir quais colunas. Olha só. Presta só atenção que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui 2 e 4, tá? Então, eu vou falar para ele aqui. Ó, eu quero que você ocupa da linha 2, tá? Ó, quero que você ocupa da linha 2. Se o 4 não entra, então é até a terceira, né? Então, até a linha 4, mas a 4 não entra, vai ser até a 3. Então, a linha 2 e 3, eu quero que você ocupa a linha 2 e 3. 2 e 3, tá? Já agora ficou melhor de entender. Ficou. Bora lá, volta aqui. Aqui eu falei uma coisa, acho que eu falei um pouco errado aqui, né, gente? Ó, aqui ele vai ocupar, tá? Da coluna de grade, tá? 1 até a coluna 3. Lembrando que o 3 não entra, então é até o 2. Deixa eu colocar aqui o comentário. Pronto. Acho que agora ficou mais fácil. Então, eu sei que aqui ele vai ocupar a coluna 1 e a coluna 2, conforme ele está fazendo. Vamos lá. Aqui ele vai ocupar, tá? Da linha 2, tá? De grade, tá? Vou colocar assim, da mesma jeito que eu coloquei ali, ó. Aí vocês vão entender, tá? Ele vai ocupar da linha de grade 2, então aqui, até a linha 4. Porém, a 4 não entra,
Vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei lá em cima, que fica mais fácil pra vocês entenderem, né? Aí vocês vão lembrando que o 4 não entra. Então, é até 3. Pronto. Espero, gente, que esse comentário aqui, e faça aí no de vocês, que eu acho que vai iluminar aí a cabeça de vocês. Então, pronto. Quando eu falar da coluna, eu tô falando, vou colocar um número mais, tá? Então, se eu quero que ele ocupa da 1 até a 2, eu tenho que colocar até a 3, tá? Lembra do for, gente, que não tem erro. Lembra do for, que é sucesso, tá? Se você lembrar do for, você vai saber fazer isso aqui, tá? Então, aqui ele vai ocupar da coluna 1 até a coluna 2. Daqui ele vai começar ocupando da linha 2 até a linha 3, tá? Então, 2, 3. Essa é a linha 2 e essa é a linha 3. Bora lá. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Agora é de área, tá? Sei que isso aqui, gente, é um pouquinho chato, tá? Sei que uns pegam rapidamente, né? Já entende. Mas não se preocupem. Vamos lá que o intuito aqui é a gente simplificar, tá? E eu espero que o comentário aqui tenha simplificado aqui como é que funciona e visualizando, gente, porque põe a aula prática, né? A teoria é muito importante, né? Mas a prática realmente é o que faz a gente enxergar o que a gente não enxerga quando a gente vê a partir da teoria, né? Então, bora lá. Então, agora a gente vai falar sobre o grid diário, tá? Esse aqui, gente, é um atalho, tá? Tanto para o grid run start, e eu vou colocar também aqui a sintaxe, porque eu acho que a sintaxe muda, né? Ajuda também. Então, a gente vai ter aqui o grid run start e o grid column start, tá? Então, no primeiro, eu posso ter ali o grid run start, né? E na segunda, o grid call start. Só que a gente tem mais alguns outros valores, tá, gente? Ó, continua aqui a barrinha, vou colocar aqui, tá? Pra gente poder conseguir enxergar. E a gente vai ter o grid de linha, né? No fim. E assim como também o da coluna, o valor do fim. Lembrando, gente, que aqui também a gente pode estar trabalhando também com nomes, tá? De áreas, como a gente fez lá aqui, ó. 2, aqui, tá? Então, a gente pode também trabalhar com nomes, tá? Bem, aqui a gente vai trabalhar com números para facilitar a nossa vida. Bora lá. Pensa só. Ó, agora presta atenção, tá? O primeiro é o grid on, a linha inicial. Vamos colocar assim, linha inicial. Vamos traduzir aqui, ó. Primeiro vai ser a linha inicial. Vou colocar o valor 1. Tá? O segundo é a coluna inicial. Eu quero, tá? Ó, vai ser linha 1. Vai iniciar na linha 1. Na coluna 3. Pronto, coluna 3. E eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3. Então, eu quero que venha até o final. Então, eu tenho que colocar 4. Linha 4, porque, ó, linha eu tenho 1, 2, 3. Então, vou colocar 4 para poder chegar no final. A coluna eu também tenho 1, 2, 3. Então, para chegar até o final, que eu quero terceiro, eu tenho que utilizar o 4. A gente já viu. É como fosse o for, tá? Então, o que na verdade eu estou falando aqui, ó? Eu quero que ocupe, tá? A terceira coluna, ó, quero que ocupe a terceira coluna nas linhas 1, 2 e 3, porque o 4 não entra, tá? Essa que é a tradução. Deu para entender, gente? Lembra, aqui são valores finais, tá? Tanto da linha quanto da coluna. Então, se eu quero que ele vá até o terceiro, eu tenho que colocar um valor a mais, tá? Lembra, igual o for. Eu quero que ele vá do 1 ao 5. Se eu colocar lá no rege
1,5, ele vai do 1 ao 4, ele não vai chegar ao 5. Mas se eu colocar do 1 ao 6, ele vai chegar ao 6, tá bom? Bora lá, gente, para quem não... main.py. Vou fazer em Python, gente, né? Porque vocês sabem que eu gosto muito de Python. Tá? Isso aqui é um for, isso aqui é um loop, tá? Isso aqui é um interável. Eu quero que ele intera sobre esse elemento de 1 a 5, tá? Então, para cada elemento desse rege, ele vai atribuir a minha variável e ele vai imprimir, tá? Na minha cabeça, eu quero que ele vai do 1 ao 5. Bora ver? 1, 2, 3, 4. Ele não foi até o 5. Por quê? Porque o 5 não entra. Não foi o que eu falei? Eu falei que se eu quiser que ele vai do 1 ao 5, eu tenho que colocar o 6. Agora sim, ele vai do 1 ao 5, tá? Então, aí, o básico aí, gente, tá? Da lógica aí. Então, a mesma coisa funciona aqui, tá bom? Parei um minutinho ali, gente, para mostrar que realmente é assim que funciona em um loop e é assim que está funcionando aqui, tá? Então, eu tento o máximo, gente. Quando eu vejo que é algo que pode complicar, eu tento facilitar o máximo. Pode ser que eu não consiga, mas a minha intenção realmente é facilitar, tá? Bem, então, como a gente pode ver, ele ocupou. Bem, bora lá, né? Continuar aqui. Vamos criar aqui o sexto agora. A gente vai trabalhar agora com a propriedade justify self e align self, tá? Aqui são propriedades dos itens. A gente vai trabalhar com os itens, tá? Então, aqui a gente vai o quê que a gente vai fazer? A gente vai alinhar itens individualmente dentro de suas células. Aqui vai ser o sexto. Vamos criar aqui uma div do item. Bem, a gente vai trabalhar com o justify self. Então, esse aqui vai ser o primeiro que a gente vai trabalhando, tá? E a gente também vai trabalhar com align self. E aí a gente vai ter aqui um único elemento aqui sobrando aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui uma classe chamada item 61 e o 2, para a gente poder estar aplicando, tá? A gente vai trabalhar agora com os itens aqui. Salvei, rodei, tá? Bora lá, vamos criar nosso container 6. Bem, bora lá. Mesma coisa, tá, gente? Aqui você já sabe de qual é sorteado, de spray. Quero que seja um container de bloco, tá? Vou colocar aqui as colunas. Vou colocar aqui o repeat. Vou ter 3 colunas com o mesmo espaço, tá? Então, ele vai ocupar uma fração igual de espaço. Pronto. Eu vou ter uma única linha que vai ter 100 pixels. O valor dela vai ser de 100 pixels. Pronto. E eu vou também aqui dar um espaçamento nas células. 10 pixels. Prontinho, acabou. Vamos lá, vamos agora criar agora para os nossos elementos.
Então, eu vou vir aqui, vamos utilizar o Justify Safer, tá? Justify Safer. E ele faz o quê? Ele vai alinhar um item, gente, individualmente na horizontal, tá? Então, ele vai alinhar um item, um único item, individualmente, tá? No horizontal. Horizontal, lembre-se, gente, assim, tá? Então, a gente tem alguns valores, tá? A gente pode nesse caso, a gente vai estar sobrescrevendo, tá, gente? É bom lembrar que se a gente está utilizando o Justify Save dentro do nosso item, tá? A gente vai estar sobrescrevendo o Justify itens do container, tá? Se a gente colocou lá algum Justify itens aqui no container, a gente vai estar aqui sobrescrevendo ele, tá bom? Tem alguns valores, fiz aqui, tá? O start, tá? Deixando ele aqui no início. O end vai trazer ele aqui por final, tá? Lembra, gente, a gente está trabalhando com um item só, tá? A gente pode centralizar. E o nosso carinha que a gente já conhece, que é o stage, tá? Que ele ocupa aqui toda a... Ele preenche aqui, né? Então, bora lá, o que eu vou fazer? Vou deixar no final. O end. Pronto. Então, a gente vai ver que ele tá aqui grudado pro lado de cá. Vamos trabalhar agora com o Align Self, tá? Bem, gente, se esse aqui foi horizontal, a gente já sabe que aqui a gente vai trabalhar o quê? Vertical, tá? Então, aqui a gente vai estar alinhando um item também, tá? Individualmente no quê? Na vertical dentro de sua célula, tá? Lembrando que ele também vai sobrescrever, então, quem? O align itens do container, se a gente tivesse ele aqui, tá? Bem, a gente tem os mesmos valores, gente. Start, se eu colocar start, ele vai vir aqui, tá? Pro início. Vai ficar ali no cantinho. Start. Né? Lembrando, vertical eu coloquei para cá, né? Que a gente trabalhou com Justify. O Align Set é vertical, então a gente está trabalhando agora aqui, valores assim, tá? Aqui a gente está trabalhando com valores horizontal, aqui agora é vertical. Então ele veio aqui para cima, vou colocar agora para ele vir para baixo, o end por fim. Então ele veio para cá, vou colocar ele centralizado, centralizou, e também temos o carinha lá, que ele preenche lá, né? Prontinho. O que eu vou fazer? Eu vou deixar eles no. Aqui eu deixei no final, vou deixar eles centralizados no centro. Prontinho, tá? Então a gente viu aqui como a gente pode trabalhar com ele. Também poderia a gente vir aqui colocar uma altura, tá? Eu vou colocar aqui uma altura de 50 pixels no meu item, tá? Então eu posso ver aqui, aumentei ele aqui. Então eu posso trabalhar com o item em específico mesmo, tá? Bem, um último exemplo, pra gente finalizar, que eu sei que vocês já estão cansados, tá? Também estou. Mas vale a pena, gente, a gente aprender cada um deles, tá? Então, exemplo prático. Vamos criar aqui um layout completo, tá? Então, a gente agora vai fazer a combinação de várias propriedades para criar um layout real. Que legal, né? Então, bora lá? Vou vir aqui. Eu vou copiar, na verdade, o daqui, ó. Cadê aqui um que a gente utilizou aqui? Que vai ser basicamente quase igual isso aqui. Agora vai ser o 7 aqui, tá? Aqui vai ser 7. Vai ser o red, o seed bar, aqui vai ser content. E aqui vai ser o rodapé, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, o item render, o item seed bar, o main e o item food, que é aquelas cores que a gente colocou, tá? Então, aqui já vamos colocar aí cabeçalho.
Vamos deixar em português. O Cidebá, gente, é o menu lateral. Aqui é o conteúdo principal, tá? E aqui é o rodapé. Prontinho, tá bom? Então, bora lá. Vamos criar aqui o nosso exemplo mais completo e colocar aqui em prática tudo que a gente já viu aqui hoje, tá? Bem, display, seu grid normal, tá? Vou ficar rápido, gente, nessas partes, porque a gente já viu, tá? Eu vou querer também que a gente tenha duas colunas, tá? A primeira coluna vai ter um valor fixo de 200 pixels e a segunda ele vai ocupar, tá? O resto do espaço do conteúdo, tá? Então, esse aqui é fixo, mas esse aqui ele ocupa o resto do espaço. Bem, tem que trabalhar também com as linhas, tá? Então, eu vou ter três linhas. Eu vou ter a primeira linha vai ter um valor fixo de 8 pixels, tá? Primeira linha, que vai ser o do cabeçalho. A segunda linha, a segunda linha, tá? Eu vou querer que seja um FR, então eu quero que a segunda linha ela ocupe o resto do espaço, porque é onde vai estar o conteúdo, então ele tem que ter um maior espaço para ele, tá? E o terceiro, que é o do rodapé, eu vou colocar 60 pixels, tá? Nada ainda está assim acontecendo para a gente poder visualizar mesmo, porque a gente ainda não tem nada estruturado da maneira certa, né? Mas bora lá, gap, espaçamento entre as células aqui de 15 pixels, tá bom? Vou colocar uma altura de 400 pixels, tá, no meu container, para a gente poder ter aqui uma visualização melhor. Pronto, agora já consigo ter uma visualização melhor. Já tá ficando mais agradável. Poderia colocar isso aqui maior, tá, gente? Mas é como aqui é só um exemplo, né? Só para vocês verem. Lógico que o de vocês vai ficar bem maior do que isso. Eu vou utilizar o grid Ares lá de cima, gente. Porque é a mesma coisa, tá? Só vou mudar aqui o nome, que aqui vai ser content. Nada vai acontecer porque a gente ainda não aplicou, tá? Agora a gente tem que aplicar para cada um deles. Então, bora lá. O primeiro vai ser o cabeçalho. Só a gente para lembrar aí, né, caso alguém esteja esquecido. Aqui eu estou dizendo que ao cabeçalho ele vai ocupar duas colunas, tá? O sidebar ocupa a primeira coluna, o conteúdo a segunda, e o rodapé ocupa as duas colunas. É isso que eu estou falando, tá? Então aqui basta eu vir aqui e falar que grid área. Na verdade, vamos ganhar tempo, né, gente? Ó, copia aqui, ó, copia que você já fez lá em cima e cola aqui. Muda o valor aqui para 7. 7, 7, 7 e 7. Eu acho que o que vai mudar aqui é o main, que eu acho que eu não coloquei main. Eu coloquei conte. Então, não tem problema, a gente vai lá e muda lá o conte. Não é main, é conte. E aqui também não é main, é conte. Valor. Então, agora, o cabeçalho, ele ocupa as duas colunas. O cindebar, tá? O menu lateral, ele vai ocupar uma coluna. O conteúdo principal, ele vai ocupar a segunda coluna. E o rodapé ocupa as duas colunas. Seguindo aqui a nossa regrinha que a gente fez. Prontinho. Tá feito, tá bom? Tudo bonitinho, tudo funcionando certinho. Então, a gente já tem aqui
onde vai ficar o cabeçalho, onde vai ficar o menu lateral, onde vai ficar o nosso conteúdo principal e o nosso rodapé. Então a gente já tem uma estrutura do nosso layout, de como vai ficar a nossa página web, tá? E aqui a gente agora poderia estar criando a nossa página, colocando aqui o nosso cabeçalho tudo certinho, o conteúdo, organizando tudo bonitinho, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!